Nós vamos analisar agora o texto de Atos 10, verso 9 em diante. Esse é um texto que fala sobre aquele lençol cheio de animais que Pedro viu em uma visão. E muitos aqui indicam que o Senhor estava autorizando Pedro comer animais imundos. Animais que até então ele não comia. Animais dos quais até então ele não se alimentava. Então vamos ao texto. Atos 10, verso 9, diz assim: E no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Vamos parar aqui no versículo 16. É interessante essa visão porque nela nós vemos algo inusitado. Um lençol seguro pelas 4 pontas, e dentro desse lençol vários animais, vários répteis, vários animais de todas as espécies. E uma ordem vinda do céu dizendo: mata e come, por 3 vezes. E Pedro ali relutante não quis atender aquela ordem. E por sua vez aquela ordem o repreendeu dizendo: Não fazes tu imundo ao que Deus purificou. Ou melhor dizendo, no verso 15, não faças tu comum ao que Deus purificou. Mas aqui não mostra, aqui não indica que Pedro ele comeu aqueles animais que desceram ali naquela visão. Até mesmo porque foi uma visão, algo que não era real, era uma visão. Pedro ele foi arrebatado, teve um arrebatamento de sentidos e viu essa cena. Mas muitos aqui eles usam esse texto para falar que Deus autorizou agora. Quem quiser comer de qualquer tipo de animal está autorizado a comer. Todos os tipos de animais. Mas nós vamos ver dentro do contexto do capítulo 10 de Atos que não é bem isso que Deus quis mostrar para Pedro. E você vai acompanhar aqui agora a leitura e vai perceber que não é. Acompanhe a leitura, a partir do verso 17 agora. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? Pedro perguntou. Verso 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Note que Pedro ele não aceitou que alguém se inclinasse perante ele. E hoje, líderes religiosos que se dizem ser os sucessores de Pedro, aceitam quando homens se inclinam perante eles. Os papas aceitam esse tipo de reverência. Mas Pedro ele não aceitou isso. Mas esse não é o contexto de agora, não é o que estamos tratando, mas como nós lemos esse texto, eu achei importante fazer essa observação. Mas vamos continuar.
Verso 27. Falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado, e disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Quando que Deus disse isso, mostrou isso para Pedro? Foi justamente na visão do lençol cheio de animais. Aquela visão, aqueles animais, era uma ilustração para os gentios, para que Pedro não os considerasse comuns ou imundos, porque os judeus, ele não se misturava com os judeus, mas através daquela visão Deus estava querendo mostrar para Pedro: olha, Pedro, você não deve considerar os gentios mais como comuns, como pessoas imundas às quais você não deve se achegar. E aqui Pedro, ele explica o significado dessa visão. Eu vou ler mais uma vez, verso 28. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. E o relato ele continua. Se você quiser acompanhar depois, pode ler na sua Bíblia, no capítulo 10. Pode ler o capítulo 10 todinho de Pedro, que você vai ver que o tema aqui não é alimentação. Deus aqui, ele não está permitindo que alguém se alimente de animais imundos. Não, não é esse o tema aqui. O tema aqui é o relacionamento entre judeus e gentios. É o evangelho sendo pregado aos gentios. Pela primeira vez, essa foi a primeira pregação que foi feita aos gentios, após o Pentecostes. Através dessa visão, Deus então ele mostra para Pedro que ele deveria agora também entrar em contato com os gentios para transmitir-lhes o evangelho, a boa nova da salvação. Então, amado, qual que é o texto aqui? Atos 10, verso 9. E qual que é o contexto? O contexto não é que Deus estava permitindo se alimentar de animais imundos, mas era que Pedro não agora deveria mais considerar comum ou imundo os estrangeiros, mas deveria pregar-lhes o evangelho.